A paz do Senhor! A paz do Senhor! Seja bem-vindo para mais um vídeo. Continuaremos falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Sim, o tema da aula de hoje é o dom de operar maravilhas. Está baseado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E Atos também, capítulo 20, versículo 9. Vamos para a Bíblia diz: Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Atos capítulo 5, versículo 12. Os dons de maravilha são fruto da ação soberana de Deus. Deus é a fonte de todos os milagres, e os milagres são os atos que demonstram a soberania dele. E ele nos usa como um canal para transmitir esses milagres aos povos e à igreja de hoje em dia. Esse dom pode ser relacionado à provisão, proteção, expulsão de demônios, alteração de circunstâncias e juízo. E ele entra em ação quando os recursos humanos acabam. Aí Deus entra aí com a sua soberania e com esse poder milagroso através de nós. E a gente vai falar sobre alguns milagres que foram feitos por homens que Deus usou como um canal. Através da soberania de Deus, esses homens fizeram mares se abrir, como o Rio Jordão e o Mar Vermelho. Além disso, Deus fez maná cair do céu para o povo hebreu que estava no deserto. Transformou a água amarga em doce, fez o machado flutuar e ressuscitou os mortos. Sim, agora vamos para o Novo Testamento, que foi as maravilhas que Jesus fez. Jesus ele ressuscitou Lázaro da morte. Pedro andou sobre as águas. Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E também transformou a água em vinho, curou cegos, leprosos e os coxos. Jesus ele fez isso e muito mais. Vamos para o tópico 1. Sim, o primeiro tópico, um ato do poder divino. Por mais extraordinário que sejam os milagres, precisamos ter a consciência de que assim como a salvação, eles são frutos da ação soberana de Deus. Vivemos em um tempo difícil, de homens cheios de si, que enganam dizendo, fazendo sinais miraculosos prometidos à igreja. Manipulam a fé das pessoas, mentem, fingindo, fazendo milagres, enganando as pessoas. Jesus nos anuncia isso através do livro de Atos. No versículo 20 fala assim: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Atos capítulo 20, no versículo 9. Sim. O nosso propósito em falar sobre este assunto é que você aprenda a sã doutrina de Jesus Cristo e não seja alvo de manipulação da fé nesse tempo difícil. Vamos para o tópico 2, a manifestação do reino de Deus. Nós vamos falar sobre 2 Joãos. Eu vou começar falando sobre João Batista, depois apóstolo João. João Batista, ele pregava sobre Jesus, ele era primo de Jesus, ele anunciava a vinda de Jesus, mas quando ele estava preso, ele pediu para os seus discípulos perguntarem realmente se Cristo era aquele porque eles estavam esperando. E Jesus, em resposta, fala no capítulo 11 de Mateus, no versículo 5 e 6, assim: Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam sua fé em mim. Então Jesus comprova aí que ele era realmente o Cristo através dos seus milagres ali que ele estava fazendo. Ele fala assim a João Batista. Sim, o apóstolo João, ele retrata os milagres de Cristo como sinais, como testemunho de que o reino de Deus estava próximo.
Hoje, um dos testemunhos vivos de que a Igreja é de Cristo são as manifestações destes mesmos sinais miraculosos, pois a sua palavra nos afirma que tais sinais seguiriam aos que crescem. Portanto, precisamos continuar crendo e orando para que os milagres de Deus ocorram em nosso meio. Vamos para o tópico 3. Milagres como fruto da compaixão. Os milagres ocorrem devido às necessidades das pessoas. Também extrema carência humana. O motivo pelo qual Jesus não se negava a realizar milagres era a compaixão. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 16 e 17, Jesus fala assim, vamos lá. Depois do pôr do sol, o povo levou Jesus a muitas pessoas que estavam dominadas por demônios, e eles, apenas com uma palavra, expulsou os demônios e os maus a curava. Todas as pessoas que estavam doentes, além de expulsar demônios, Deus curava os doentes. 17. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. E em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, Jesus fez e faz as operações maravilhosas e continua fazendo por intermédio da igreja, através do dom de maravilhas. Então ele nos deixa essa missão aí de orar para os outros, de dar este dom aos outros, os dons de maravilhas, os dons de curar aí. Deus tem trabalhado através de nós como um canal e a gente tem que continuar intervindo. Como vimos, o propósito inicial dos milagres realizados por Jesus era de atender a necessidade das pessoas. Nunca uma demonstração gratuita de poder. Então, a gente vê que Deus fez isso por amor, por compaixão, porque Ele nos amava. E Ele fala para que a gente também faça isso. Por exemplo, no capítulo 10 de Mateus, no versículo 8, Deus fala: curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Lembrando que a salvação e os dons é um dom gratuito de Deus. Deus nos deu sem que a gente pudesse pagar, tanto que quem pôde pagar foi apenas Cristo. A gente deve continuar confiando em Deus. E a gente deve possuir este dom para a edificação da igreja e para o anúncio do Evangelho. Através da fé, da confiança, comunhão, intimidade com Deus. A gente só consegue orando, lendo a Bíblia e confiando que Deus pode fazer. Anuncie Jesus com fé e autoridade. Proclame Jesus, faça milagres maravilhosos e curas em nome de Jesus, e eles acontecerão através da sua fé e confiança em Deus. Exatamente. Então vamos para a próxima aula. Fiquem conosco aí nos próximos vídeos, curtam, compartilhem e se sintam à vontade a perguntar alguma dúvida. As perguntas estarão aqui embaixo, se caso quiserem responder aí em casa. Sim. E fiquem à vontade para sempre estar juntinho conosco. Até a próxima aula. Até a próxima aula e se cuidem. Não saiam sem a máscara, nós estamos com ela aqui, tá bom? Tchau! Pai do Senhor.